Salve, salve nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0 com aquele gol salvador, gol matador, né? Do Léo Pereira no finalzinho do jogo já, de 1 a 0. O Flamengo não jogou bem, sim, mas o importante nesse jogo foi o resultado, né? O desempenho não veio, mas o resultado foi muito importante, né? Então é aquilo. E lembrando que o Corinthians teve as melhores chances, né, de vencer o jogo, né? Mas quem não faz, leva, e o Flamengo foi lá e matou o jogo por 1 a 0, né? Então vambora reger aqui as análises e a opinião de Mauro César Pereira e do Benjamin Bach sobre essa vitória do Flamengo e a derrota do Corinthians, né? O que eles acharam sobre essa derrota do Corinthians? Mais uma, né? E o Flamengo venceu e o Corinthians já virou freguês do Flamengo, né? Já não é de agora, hein? Vambora pro vídeo. Créditos ao canal do Mauro César e ao canal do Benjamin Bach. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. E deixa o like pra me ajudar aí. Tamo junto. E pessoal, cá estamos aqui para a nossa live após essa partida no Maracanã entre Flamengo e Corinthians. Jogo encerrado, vitória rubro-negra pelo placar de 1 a 0, com o gol do Léo Pereira no final, um gol nos acréscimos, depois de uma partida muito ruim do Flamengo, uma partida bem aceitável do Corinthians, né? Comparada às últimas, foi até o jogo até bom do Corinthians, se você pensar no nada que o time vinha apresentando. Jogou bem defensivamente organizado, não concedendo muitas chances ao Flamengo, levou perigo, né? Então fez um jogo para um time em crise, muito mal treinado. O Corinthians hoje foi até digno, né? Fez até algo digno de elogios, né? E o Flamengo, uma partida muito fraca, uma jornada muito ruim também do técnico Jorge Sampaoli, que não teve aí a capacidade, né, de usar bem o seu elenco, mexeu mal. Poderia ter colocado o Matheus França, não colocou, não deu para entender por que não, né? O Matheus França é um jogador que deveria ter entrado na equipe durante o jogo, acho que daria mais agressividade, um jogador que abre a defesa com jogadas individuais, com arrancadas, finaliza, e o Sampaoli acabou não colocando esse homem em campo. Acho que foi uma falha, um erro do técnico argentino, mas o time venceu, né? O time venceu, então a coisa fica um pouco mais tranquila aí com relação ao Flamengo. Teve jogos também que o Flamengo jogou bem nessa temporada, né? E perdeu. Como, por exemplo, o jogo do Atlético Paranaense, também tinha feito fazer um bom jogo quando perdeu, o jogo contra o Internacional, contra o Botafogo, o Flamengo merecia empatar, trabalhou para empatar, criou muitas situações e perdeu o jogo. Então, foi um jogo em que o Flamengo dessa vez teve muita sorte, mas jogou muito mal, né? Jogou muito mal, é uma partida fraquíssima do Flamengo, e agora o time pelo menos melhora a sua colocação. E muitas questões também para serem observadas com relação à parte física, né? A parte física do Flamengo é algo assustador, né? Como é que um time pode ter tantos problemas físicos? Everton Ribeiro, antes do jogo, já estava fora, né? Por uma questão muscular. Momentos antes da partida, foi a vez do Arrascaeta ficar fora também, sentindo ali alguma coisa, ali um desconforto, algum problema. Então, outro desfalque importante, ou seja, dois jogadores que fazem ali uma função de criação, dificultando bastante até o próprio técnico, né, que evidentemente trabalhou durante a semana contando com o Arrascaeta e tendo o Everton Ribeiro como opção. E no dia do jogo ele perdeu os dois jogadores, um deles à última hora, e durante o jogo você vê o Pulga sair reclamando alguma coisa, você vê a saída a saída que não aconteceu, aliás, né, do Léo Pereira, porque não havia como trocar mais, já tinha feito 3 trocas, né, ou seja, já tinha paralisado o jogo 3 vezes para fazer substituições, então não poderia de novo trocar um jogador, o técnico do Flamengo. Por isso ele ficou em campo e acabou fazendo o gol numa situação absolutamente fortuita, né? Uma situação muito casual, porque o Léo Pereira só foi para a área como centroavante porque ele não tinha condição nenhuma de ficar em campo. Ele só ficou porque não podia ser mais substituído, então ele foi para a área para não comprometer, porque, obviamente, o jogador machucado, se ele fica no meio-campo, se ele fica na defesa, ele pode errar um passe, ele pode comprometer mais. Quando o jogador se coloca ali na frente, ele fica para pegar uma sobra, tentar alguma coisa, e foi o que acabou acontecendo, né? O cruzamento do Cebolinha, se não me engano, é a 8ª assistência dele no ano, é o jogador com mais passes para gols no elenco do Flamengo na temporada. Acabou o Léo Pereira cabeceando e fazendo o único gol do jogo. A entrada do Vidal, muita gente reclamou, mas eu acho até que o Vidal não entrou tão mal no jogo, não. O Léo Pereira estava jogando muito mal, errando demais. O primeiro tempo foi péssimo, errando saídas de bola, armando ataques do Corinthians a partir de passes maldados, passes na fogueira, mas acabou sendo o herói com o gol. Acho que o Vidal entrou porque não tinha condições de continuar o Pulga, mas ele poderia ter feito uma mudança diferente, poderia ter colocado no lugar do Pulga naquele momento, já que ele ainda tinha
o Vitor Hugo e o Thiago Maia em campo, ele poderia ter colocado o Matheus França, por exemplo, e não o Vidal. Eu até entendo dessa maneira, mas acabou colocando o chileno, que eu acho que não entrou mal no jogo, não. Não acho que o Vidal fez uma partida ruim nos minutos que esteve em campo, não. Mas a torcida está pegando uma certa implicância. E outra coisa que me chama a atenção também são os torcedores que vão nesses jogos aí com 60 a tantas mil pessoas que vaiam durante a partida. Quer dizer, durante o jogo, meu amigo, você pode até discordar de uma escolha do técnico e tal, mas tem que apoiar o time, né? Lamentável, né, isso aí. E o Flamengo, quase como muita gente previa, ressuscitou aí o Corinthians, mas o Corinthians fez um bom jogo, dentro da sua possibilidade, fez um jogo digno, fez um jogo digno o Corinthians, muito melhor do que as últimas partidas péssimas da equipe corintiana. O São Paulo já vai falar e a gente vai, né, deixando claro aí que o Pulga saiu porque pediu para sair, né? Isso aí me pareceu até bem claro durante o jogo, né? Ele sai e vai ali fazer um tratamento, alguma coisa, e o Flamengo, então, vencendo por 1-0, e também concordo com ele quando ele diz que o Flamengo falei isso antes até da coletiva, né? Fez alguns jogos até melhores, que merecia sorte melhor e perdeu. Dessa vez jogou mal e ganhou, então isso faz parte do jogo. Acho também o seguinte, a montagem de uma equipe, a reformulação de uma equipe no meio de uma temporada maluca como essa, entrando no meio da mesma, a gente vai ter todos os times, muitos altos e baixos. O Corinthians, que tem hoje um técnico, considero absolutamente superado, um cara que está fora do mercado há um tempão, hoje montou ali algo básico, time bem fechadinho, bem organizado, marcando no seu campo, mas se protegendo melhor, ao contrário do jogo contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira, e com saída para o ataque, jogando muito em cima do Wesley. O Flamengo precisa urgentemente voltar ao Varela e preparar aí outros jogadores para a função, contratar. O Wesley não tem condição. O Wesley não tem condição. Um jogador que. Até o Mateuzinho, às vezes, a gente sente até a falta dele. Que bem ou mal, o Mateuzinho chega no fundo e uma ou outra jogada ele consegue dar um passe para gol. O Wesley não é capaz. Ele não consegue, não funciona. Na marcação é muito confuso, os adversários exploram aquele setor, foi por ali que o Racing jogava e forçava até a sua expulsão, foi por ali hoje que o Corinthians jogou várias vezes no primeiro tempo, ali é um ponto nevrálgico realmente. Agora, muita gente pede Matheus Gonçalves, você vê, hoje ele entrou, não é o garoto que vai resolver todo o jogo, muito novinho, 17 anos, acho que o jogo era para o Matheus França, e essa questão física realmente é um problema muito sério. O time tem vários jogadores que estão se machucando, ficando fora, impressionante. Bem, agora eu achei a partida, em que pese o gol, a partida do Léo Pereira, muitos erros de passe, armando, inclusive no primeiro tempo, 2, 3 ataques do Corinthians a partir de erros dele, muitos equívocos, não vinha bem, mas acabou sendo premiado com gol. Uma situação totalmente circunstancial. Ele só foi para o comando do ataque porque estava contundido. O Rodrigo Amêndola gostou do Léo Pereira. Yuri Alberto, quem não faz, toma. E o Corinthians tomou. O Flamengo fez uma partida muito ruim, mas muito ruim. Time sem criatividade, time morto em campo. Pedro voltou mal, Gabigol estava apagado. O Arrascaeta se machucou no aquecimento. Sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, também o meio de campo do Flamengo não existe. Gerson, irreconhecível, errando passes bobos, né? Um time do Flamengo assim, apático. E o reflexo vinha na arquibancada, que o Maracanã estava quieto. A torcida do Corinthians, para variar, fazendo mais barulho lá. Então, por quê? Porque a torcida do Flamengo sentiu que o time tá mal. Tá mal. Sabe por que morre tanto de amor por esse Sampaoli aí? Porra, falando do Sampaoli, às vezes acho que é o Guardiola latino ele. Brincadeira. Agora, a fase quando tá ruim é isso, gente. A fase quando tá ruim é isso. Quando a fase tá boa, você joga mal e ganha. Quando a fase tá ruim, você joga bem e perde. Tem jeito. Não tem jeito. Antes de mais nada, se já se inscreveu no canal do Benja? Se inscreve. É uma derrota mais amarga do que o normal. Por exemplo, o Corinthians perdeu do Atlético Mineiro quarta-feira. Não tinha nem por que ficar puto. O Corinthians não jogou nada. O Corinthians não jogou nada. Tinha que perder mesmo. Então é uma derrota que você fala, bom, não tenho o que reclamar. Mas contra o Flamengo foi uma derrota doída, amarga, sofrida. Porque jogou bem. Teve postura, teve atitude. De novo, dentro das suas limitações. Ok? Ponto. Mas
de todas essas partidas do Luxemburgo foi a melhor. Inclusive, a coisa está feia, porque o Corinthians não conseguiu vencer ainda com o Vanderlei. Essa, se eu não me engano, foi a 6ª partida. Quarta-feira pega o Argentino Júnior pela Libertadores lá. Aqui perdeu. E no fim de semana pega o Fluminense dentro da Neoquímica Arena. Quer dizer, o Corinthians precisa ganhar, gente. Daqui a pouco o Corinthians completa 10 jogos sem vitória. E já está no Brasileirão, já está na zona de rebaixamento, está perto de ser eliminado já na primeira fase da Libertadores, está perto de ser eliminado na Copa do Brasil. Agora, o Flamengo precisa contratar uns 3 ou 4 jogadores para quê? Para estar lá no topo de novo, para ser campeão. Tá? O Flamengo precisa contratar para ser campeão. Porque o Flamengo tem jogador que não dá mais, gente. Sabe? Não dá mais. Não dá mais. Já deu o que tinha que dar. E o Corinthians precisa contratar. Não é porque jogou bem contra o Flamengo. Porque, de novo, né? Vai ser igual a Copa do Brasil. O Corinthians jogou bem pra caramba os 45 minutos finais da final da Copa do Brasil, mas perdeu. Então também não adianta nada. O Corinthians jogou bem pra caramba contra o Flamengo, mas perdeu. Perdeu. Não tem jeito. E não é porque jogou bem que tem que falar, bom, agora tá tudo lindo e maravilhoso, por mais que tenha perdido. Então o Flamengo precisa contratar 3, 4 jogadores para ser campeão, o Corinthians precisa contratar 3 ou 4 jogadores para não cair, gente. O time se superou, mas não tem opção. Aí o Vanderlei tem que botar lá um atacante lá, tem que meter o Romero, pô. Aí não dá, gente. Não dá. Tire o Yuri Alberto, não tem centroavante. O Corinthians precisa de um centroavante, o Corinthians precisa de um meia. Não pode só depender, se o Renato Augusto voltar. Renato Augusto tem 34 anos, gente. É um jogador que fisicamente a gente não sabe até onde ele pode render. Por isso não pode ser órfão do Renato Augusto. Mas foi doído, foi doído. Foi uma derrota doída, sofrida, injusta. Mas a graça do futebol é que no futebol não tem justiça. Ganha quem faz gol. Se inscreve aí no canal. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. É aquilo, Benjamin Baker. No futebol, como você próprio diz, não existe justiça. Venceu quem aproveitou as melhores oportunidades, né? Óbvio que o Corinthians teve mais chance de fazer o gol do que o Flamengo. O Flamengo não fez uma boa partida. Não fez uma bela partida. Fez uma péssima partida, sim. Mas em relação ao desempenho, o Flamengo não jogou bem, mas o resultado foi muito importante, né? Que leva o Flamengo para a 6ª posição, se eu não me engano, né? Do Brasileirão. E encosta lá no pelotão do G4, né? Porque o Botafogo ainda tá um pouco distante, né? 6 pontinhos, mas tira, daqui a pouco o Botafogo cai novamente, né? Faz parte. O Botafogo tá brincando lá de líder, daqui a pouco o Botafogo cai. Então é aquilo. O mais importante dessa partida foi o resultado, sim. O desempenho não foi muito bom. Se o Corinthians fosse um time melhor, eu acho que conseguiria ganhar desse Flamengo, porque o Flamengo fez uma péssima apresentação. São Paulo mexeu mal, escalou mal. Muitos jogadores aí que poderiam ter entrado, como o Matheus França, que eu concordo com o Mauro, não entrou. O Pulgaça é machucado. Uma coisa que a gente tem que se atentar: o Flamengo está sofrendo com muita lesão, óbvio. Já está praticamente no meio da temporada, no meio do ano já, né? E aquilo, daqui para frente, a questão de lesões vai se tornar comum nessa temporada, né? Então, principalmente nos jogadores do Flamengo, que o São Paulo, ele faz o seu treinamento lá com alta intensidade. Então vai se tornar comum os jogadores se lesionar, né? Então aquilo é um ponto que o Ben já falou, né? O Flamengo precisa contratar 3, 4 jogadores. Não sei se 3, 4 jogadores, né? Mas já contratou o Luiz Araújo. Tem um lateral, acho que o São Paulo chegou a falar até de lateral, né? Que a prioridade do Flamengo não é lateral, né? Acho que ele também chegou a falar sobre o Montiel. O Flamengo não está em busca do Montiel, o próprio São Paulo falou. Eu acho que a prioridade do Flamengo tinha que ser uma lateral direita, né? O Wesley é um bom lateral, sim, só que ele é muito iniciante ainda, é muito jovem, afobado ainda. As suas decisões durante a sua jogada, né? É muito infeliz, né, as suas decisões, então ele tem que melhorar muito ainda. E isso é só com o tempo. Mas a vitória veio, que é importante. E
Pra finalizar, o Corinthians virou freguês do Flamengo. Só pegar os últimos 10, 15, 20 jogos aí do Flamengo e ver quantas vitórias o Flamengo tem contra o Corinthians. Então o Corinthians virou freguês do Flamengo. No duelo das duas maiores torcidas, venceu o melhor time, né? Não apresentou o melhor desempenho dentro de campo, mas venceu, né? Então, é isso aí. Meu palpite era 4-1. Eu só acertei um gol só, mas faz parte. Né? Tamo junto. Deixe seu like aí, a sua inscrição também ajuda. E a atuação do Flamengo pegou muita gente de surpresa, porque ninguém esperava o Flamengo fazer uma atuação tão baixo como essa, né? Mas é aquilo, nem todo jogo o Flamengo vai jogar bem, mas principalmente perdeu esses dois jogadores de articulação, que é o Ribeiro e o Arrascaeta, mas é isso aí. Tamo junto e espero que eles voltem logo. Tamo junto e é nóis. Valeu!